Olá, estamos aqui mais uma vez com o Café com Sal. Hoje, mais um privilégio, receber conosco o pastor Rafael. E o pastor Rafael tem um sobrenome, né, que eu mesmo tenho dificuldade de pronunciar. Pronuncia, por favor. Rafael Ficachenko Filho. Ficachenko Filho. Então ele vai explicar aí a origem dele e um pouco mais para nós da experiência desse grande homem de Deus. Muito obrigado por estar aqui e Amém. Deus abençoe-nos nesse momento. Amém. Obrigado, Salviano. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês que estão nesse momento assistindo esse podcast. Para mim é uma alegria muito grande, um prazer muito grande, me sinto muito honrado em poder estar aqui nessa manhã, tentando compartilhar um pouquinho da minha trajetória e também o nosso objetivo é que você seja abençoado, você seja edificado através daquilo que Deus fez na minha vida. E eu posso dizer para vocês que eu sou pastor já há mais de 20 anos, né? Fui convertido já faz 48 anos, 49 vai fazer agora. Minha mãe converteu-se ao Senhor quando eu tinha 7 anos de idade, né? Ela, por meio de uma enfermidade que os médicos não descobriam, ela foi encaminhada a uma igreja e lá ela ouviu o evangelho e Jesus a salvou. Então eu vou na igreja desde os 7 anos de idade, mas uma experiência de conversão, realmente, eu tive com 14 anos de idade. E a minha experiência de conversão ocorreu lendo as Escrituras, né? Eu me achava uma pessoa boa, eu me achava uma pessoa religiosa, né? Eu era uma pessoa, fui criado assim dentro de um lar assim onde existia muita disciplina, até bem rígido, e eu achava que eu era uma pessoa boa. Às vezes eu li o Salmo de número 15, né, que diz assim: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Eu achava que eu era uma pessoa boa. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, à medida que eu fui lendo, a palavra de Deus foi colocando no meu coração uma convicção muito profunda de que eu era pecador. Isso foi algo muito marcante assim na minha vida. Eu tinha uma convicção tão grande quando eu comecei a ler a Escritura de que eu era pecador, que eu sentia assim, se eu morresse naquela hora, eu ia para o inferno. E à medida que eu fui lendo as Escrituras, a palavra de Deus foi me mostrando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar justamente os pecadores. Que se eu me arrependesse dos meus pecados, eu poderia ter em Cristo Jesus o perdão dos meus pecados. Eu podia ser lavado, purificado e receber dele uma nova vida. Então foi no ano de 1977. 14 anos. 14 anos de idade. Eu nasci em 24 de fevereiro de 1963. E a partir desse momento iniciou a minha trajetória com Cristo. O fato da gente encontrar, né, a graça de Deus nos alcançar e a gente ser salvo, a gente ser limpo, não significa que a gente se torna perfeito e nem maduro. Eu era um adolescente e tive uma trajetória, né? Uma das coisas que na minha trajetória também me marcou bastante foi eu aprendi a gostar de ler. Quando eu entrei na escola com 7 anos de idade, eu não passei por pré-escola, eu entrei direto no primeiro ano. E no início eu era muito lento para aprender. Então eu lembro que na primeira prova, a prova que eu fiz na escola, a prova valia 100 pontos, naquela época eu tirei 8. Eu tinha bastante dificuldade e junto comigo entrou um rapaz na escola que ele entrou na escola e já sabia ler. Ele era cristão. E eu acabei olhando aquele rapaz como um exemplo, fiz amizade com ele, comecei juntamente com ele assim a ler. Ele uma vez me convidou para almoçar na casa dele, compartilhou a biblioteca dele. Eu lembro também que nessa época eu comecei a frequentar a biblioteca pública municipal. O SESI naquele tempo passava na escola um carro biblioteca.
né, que de 15 em 15 dias ele ficava na porta da escola, a gente podia visitar, retirar alguns livros, depois devolvia quando ele viesse na próxima. E foi assim que eu iniciei, fui cultivando o hábito da leitura. E foi justamente esse hábito da leitura que Deus usou para me levar a ler a Escritura. Porque eu já tinha lido muitas vezes, muitos livros, mas eu nunca tinha lido. Eu lia a Bíblia na igreja, quando o pastor anunciava alguma leitura na liturgia do culto, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E em 1977 foi que Deus colocou no meu coração esse desejo. Mas eu não sabia nessa época que era Deus que estava fazendo isso. Eu achava que era um desejo meu. Mas eu vi que foi a ação do Espírito Santo na minha vida, me guiando, né, me conduzindo a Cristo através das Escrituras. E Deus, a partir de então, né, em 1981, eu iniciei os estudos teológicos. Naquela época, não concluí, era uma pessoa assim, imatura, tive algumas crises, né? Eu estava naquela época em São Paulo, acabei ficando lá só 2 anos, depois mudei para Agudos, morei em Agudos 29 anos. Você é natural de Eu nasci numa cidade do interior chamada Irapuru, Irapuru. na Alta Paulista, perto de Dracena, Junquerópolis. Minha mãe, né, os pais dela moravam lá em Irapuru. Então, meus pais moravam em São Paulo, mas quando minha mãe estava grávida de mim, ela veio para Irapuru e eu nasci lá. Meu pai me registrou em São Paulo, mas na verdade eu sou nascido mesmo em Irapuru. Mas você tem aí um histórico familiar do sobrenome Na verdade, esse sobrenome Tkachenko, ele é uma corrupção do sobrenome original, porque meu pai nasceu na atual Moldávia, quando a Moldávia fazia parte do Império Russo. E o sobrenome do meu pai é russo, é Tkachenko. Tkachenko. E em romeno escreve Tcacenco. Meu pai veio para cá com documentação romana, porque quando ocorreu a Revolução Socialista, a Moldávia passou a ser parte da Romênia. Então toda a documentação que eles vieram como imigrantes para cá era romena. Mas quando meu pai foi tirar a carteira de identidade, eles cortaram o T. Então por isso que ficou FCA. E o CE em romeno se lê Tche. Né? Então, em português ficou CHE. Então não é realmente o sobrenome que realmente constava nos documentos do meu pai. Né? Eu tenho, inclusive, eu fui no cartório de Igaraçu de Tietê, onde meu pai casou pela primeira vez, e consegui, né, uma cópia do documento, e lá está Tcacenco. Mas na verdade é Tkachenko, o sobrenome. Isso eu perguntei porque você esteve também, né, algum tempo atrás na Rússia, né? Sim. Visitando, foi lá no local? Fui. Não no lugar onde meu pai nasceu, né, porque dá uns 3.000 quilômetros de Moscou, a região onde meu pai nasceu. E hoje é um outro país, né? Fica a oeste da Ucrânia, né, entre a Ucrânia e a Romênia. Né? Então é longe, e eu fui pela primeira vez para a Rússia em 2002, em outubro de 2002, participar de um trabalho da Jocum lá, conhecer o trabalho da base da Jocum em Moscou. Né? Mas nessa época eu não tive nenhum contato com nenhum parente. Mas eu sempre tive no meu coração assim, um desejo de conhecer mais da história da Rússia. Por quê? Porque meu pai veio para cá e uma pessoa que nasce numa outra cultura tem um jeito de ser que a gente, como brasileiro, tem às vezes um pouco de dificuldade de entender. Por que a pessoa age desse jeito? Por que ela pensa dessa forma? Né? Então, até na forma como ele agia como pai, até a rigidez, a severidade, eu queria entender. Então, desde que eu comecei a ler, um dos títulos assim que me interessaram muito foi história. E eu quis ler mais sobre a história da Rússia, conhecer melhor como que era a história e a cultura daquele povo. Isso talvez, eu acho que reflete um desejo de entender um pouco melhor meu pai, saber por que ele agia assim, né?
Então, eu vi que o comportamento dele, na verdade, não era simplesmente uma coisa pessoal, mas refletia um padrão que é bastante comum. Eu não estou dizendo que todo russo era como ele, Sim, sim. mas, né, o padrão de comportamento dele refletia, né, um padrão cultural que é bastante comum, né, naquele contexto. E a partir de 2001, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que conheciam missionários. Em 2001 eu participei de um encontro onde eu conheci até inclusive uma missionária que trabalhou lá na Rússia. E a gente começou a trocar correspondência. Depois eu conheci esse pessoal da Jocum que tinha um trabalho, e o líder desse projeto lá na Rússia, Hum. todo ano ele ia para lá e levava pastores, líderes daqui do Brasil para conhecer o trabalho deles lá. Então foi o primeiro contato que eu tive, foi esse. Olha aí, ele foi o mission builder e nós não estamos sabendo. Que legal. É, por isso que eu sempre falo da Jocum, dessa diversidade que a Jocum tem, é maravilhoso, né? Nós também Uhum, fomos lá, eu e a Cris, como mission builder nos Estados Unidos, né? E temos, assim, um amor muito grande por Jocum. uhum, Pastor, a sua história, né? Eu me lembro, até algumas vezes você me convidando para ir a Agudos nas escolas. Eu fui algumas vezes nas escolas de Agudos, fui no exército lá de Agudos, dei palestras ali em algumas escolas. uhum, Então a sua imagem para mim é alguém que sempre esteve envolvido com essa questão social, né? Agora aí, falando da história, o quanto é importante nós conhecermos a história do outro, para nós nos aproximarmos do outro e para nós sermos úteis ao outro, que é aquilo que Jesus nos ensinou, né? uhum. Então, quais foram as suas experiências, assim, umas 2, 3 experiências, você falasse, puxa, foi muito bom isso, porque pude ajudar. Olha, depois que eu fui para a Rússia, né, o impacto causado pela viagem missionária me incomodou a ponto de eu querer fazer alguma coisa em termos de missões, de estar pregando o evangelho. E uma coisa que Deus colocou assim no meu coração foi iniciar um trabalho, né, de compartilhar da palavra de Deus, não um trabalho assim denominacional, né? Na escola a gente tem pessoas de vários credos, né? E não é possível numa escola você fazer um trabalho onde você vai direcionar para um determinado credo. Mas eu tive uma proposta assim, eu conversei primeiramente com a diretora de uma escola que era perto da minha casa, que eu tinha desejo de compartilhar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar das Escrituras, expor aquilo que as Escrituras, né, nos falam nos Evangelhos a respeito da pessoa, a respeito da obra de Cristo. E, a princípio, houve assim um certo receio, porque ela temia que fosse haver alguma forma de proselitismo. Então, eu lembro que naquela época o missionário Ismael, que inclusive ele é membro da nossa igreja, ele já trabalhava com a APEC, né? Uhum. E eu entrei em contato com ele e ele tanto me ajudou fornecendo material e também ele se dispôs a ir comigo conversar novamente com a diretora, e a diretora fez uma experiência de começar um trabalho por 3 meses, né, com 3 classes. E graças a Deus, né, utilizando aquele material, que era um curso em 8 lições, que a gente ministrava, o material era gratuito, a gente distribuía para os alunos, e a gente ia abordando em doses homeopáticas, né, o material, né, falando a respeito desde a criação, a entrada do pecado no mundo, né, o plano redentor de Deus em Cristo Jesus, e mostrando como que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né, a importância do arrependimento, da fé, para que por meio da fé em Cristo, do arrependimento, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Deus abençoou tanto esse trabalho. Eu levava violão também, eu toco um pouquinho de violão, né? Então eu levava violão, a gente cantava, e tinha um tempo onde a gente podia compartilhar da palavra de Deus com, primeiramente, essas 3 classes. A aceitação foi tão boa que eu cheguei a trabalhar, né, por semana com 9 classes. E esse trabalho também se espalhou por outras escolas. Inclusive o Ismael
nos deu um suporte muito grande naquela época, porque nós montamos inclusive um curso de treinamento para outros professores, porque não dava conta da gente fazer sozinho esse trabalho, né? Então outras pessoas também se envolveram, né, para que a palavra de Deus fosse divulgada. Até hoje eu tenho contato, assim, pelo menos eu conheço pessoas que hoje já são casadas, né? Naquela época eram pré-adolescentes, né? Hoje já são casadas e estão hoje com a sua fé firme em Cristo, têm uma família, estão servindo a Jesus. Isso é muito gratificante, né? Que maravilha, né? Ouvindo o pastor falar, a gente fica lembrando, né, das pessoas e a gente vai a locais, a igrejas, e depois a gente tromba com esses marmanjos pela rua, fala, ô tio, você teve a única coisa ruim é a gente saber que o tempo passou, né? É, E a gente está mais maduro. é. Então, que bom, muito bom. Pastor, estava falando dessas questões aí, do violão, né? Que pena que não trouxe. Numa próxima vez, trazer para dar uma pala aqui para nós, né? Mas você pode fazer aí talvez uma mensagem. Se você fosse falar uma mensagem para o público, até mesmo em russo, uma frase em russo, para que a gente possa deixar aqui. Vai que nós, nas nossas andanças, eu encontro um russo e eu fale sobre você também. Amém. Eu vou citar um versículo bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, em russo, depois eu digo o mesmo versículo em português. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem que eu gostaria de dizer, né, para você que está me ouvindo nesta manhã é que Deus ama você profundamente. Apesar de todos nós sermos pecadores, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho. E quando nós cremos nele e somos salvos por ele, nós podemos ter a certeza de que, agora salvos por ele, por graça, por misericórdia, não por mérito, nós seremos salvos da ira, do julgamento de Deus. Ira aí no texto bíblico significa o julgamento de Deus. O próprio texto, quando a gente lê lá em João 3,16, fala: quem nele crê não é julgado, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o que eu queria dizer para você, diante das crises, dos problemas, das dificuldades, Deus não criou o homem nesse estado. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem bom. O pecado é resultado da desobediência, da rebeldia do homem contra o Criador. Mas mesmo o homem tendo se rebelado contra o Criador, Deus nos reconcilia com ele por meio de Jesus Cristo. Então, você pode encontrar em Jesus Cristo perdão, você pode encontrar em Jesus Cristo cura, restauração. A nossa vida, se você conhecesse a minha vida antes de eu experimentar a graça de Deus, muita gente, às vezes quando eu conto isso, acha estranho, mas eu era uma pessoa assim, antes de eu conhecer o Evangelho, tão descontrolada, uma pessoa assim que mirava por qualquer coisa, que levava as coisas assim extremamente a sério, e a pessoa não podia fazer uma brincadeira comigo, que eu estourava. Uma pessoa assim extremamente descontrolada, mirava com muita facilidade. Eu mesmo não conseguia me controlar, mas foi pela graça de Deus, foi porque Jesus Cristo, vivo, presente na minha vida, que o meu coração encontrou perdão, encontrou paz, né? E eu pude, não é que dizer que eu nunca mais me irei, mas aquele descontrole, Deus mudou. E até hoje, quando
eu vejo assim, Jesus me ensinou também a lidar com a ira, né? Porque todos nós, em determinados momentos, nos iramos. Sim. Mas o que acontece? Nesse momento, eu posso recorrer a Cristo. Eu posso falar com Ele em oração. Eu posso pedir que Ele acalme o meu coração. E Jesus acalma. Jesus tira a ira. Jesus nos dá paz. Então, Jesus é a resposta para os dilemas, e não só, eu dei um exemplo específico no caso da ira, mas existem outros problemas, outros conflitos emocionais, né? Você como psicólogo, você lida especificamente com isso, tantas questões com as quais a gente tem que lidar, né? É por meio de Cristo que nós somos livres. Que maravilha, né? Eu estou aqui pensando nas palavras do pastor e eu preciso dizer algo assim, nós temos muito em comum, né? Uma das coisas que nós temos em comum, além de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas Amém. vidas, é que se não fosse por Ele, não estávamos aqui, né? É Como verdade. seres humanos, até mesmo pelos traumas e pelas questões que passamos. Pastor Rafael tem uma dor semelhante à minha, né? Que Deus levou também a filha, como levou a mim aos 11 anos. Eu não me recordo a idade da filha. 34 Estava com anos. 34. Então, se o irmão quiser falar um pouco sobre isso, porque aqueles que muitas vezes nos ouvem, às vezes acham que o evangelho é apenas mar de rosas e você nunca vai passar por problemas que você não tem o que fazer. Mas se você estiver com Ele, com Jesus Cristo, as coisas com certeza serão diferentes. Uhum. Realmente, esses dias está quase para completar 2 anos que aconteceu. Falei já que no começo que eu sou casado, nós tivemos 3 filhas. A mais velha, a Nadejda, a do meio, a Natália, e a mais nova era a Natasha. E no começo de junho de 2024, minha filha tinha problema de sinusite. E no dia 3, né, de junho, ela estava já com um desconforto por causa da sinusite. Nós conversamos, fizemos uma chamada de vídeo, numa segunda-feira pela manhã. E até minha esposa falou com ela assim, você não vai passar pelo médico? Ela falou, amanhã eu tenho que levar o Lucas no médico. Eu aproveito e já converso com o médico, né? À tarde ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, ânsia, né? Falou com o marido, olha, eu vou dar uma deitada, ver se passa. Como não passou, pediu para levar ela no médico. E ela chegou lá no hospital da Unimed e a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. Para resumir a história, quando foi de madrugada, ela já estava em coma. E ela não voltou desse coma. Ela teve meningite bacteriana, né? Por uma fístula, uma bactéria passou, atingiu a membrana cerebral e ela teve meningite bacteriana. E ela ficou internada em coma por 6 dias e no dia 9 de junho de 2024, ela veio a óbito. Para nós foi uma perda que, eu falo a verdade para você, até hoje, né, é algo que a gente está se recuperando. A presença de Jesus foi fundamental para que nós fôssemos sustentados. Mas o fato de nós termos Jesus não faz com que a gente não sinta dor. A dor, ela existe. A dor, ela existe. Ainda hoje, há momentos em que a gente chora, porque nós ainda estamos vivendo o luto. O luto é uma experiência que é real. Nós não negamos a dor, nós não negamos o luto, muito pelo contrário. A gente reconhece, né, e eu posso dizer que foi uma das perdas mais, assim, devastadoras, né, que tanto eu como minha esposa e a minha família inteira, né, nós vivenciamos e ainda estamos, né, graças a Deus. Deus tem nos sustentado. Uhum. Eu até estava lendo essa semana um conteúdo que dizia, né, que a presença de Jesus não é uma garantia de ausência de dor, mas é a certeza de que na dor Deus vai estar conosco. O Salmo 91 fala isso. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu o colocarei a salvo, porque ele conhece a minha salvação.
Então, nesses momentos de dor, quem tem nos sustentado é Jesus. Temos recebido, e eu não posso deixar de mencionar isso, o apoio da igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista Betel, né? Já há 19 anos pastorei uma congregação da Igreja Batista Betel lá no Gasparini. Então, não só o apoio dos irmãos da congregação, como o apoio de todos os irmãos das outras unidades, tem sido assim também um apoio abençoador, encorajador, e que tem feito uma grande diferença na minha vida. Por isso que é importante a gente fazer parte, né? Servir a Jesus. Hoje a gente vê muitas vezes uma mentalidade onde a pessoa pensa assim: eu posso servir Jesus na minha casa, eu não preciso de igreja. Nós precisamos da igreja. A igreja não é composta de pessoas perfeitas, como nós não somos perfeitos, mas nós necessitamos. O próprio Credo dos Apóstolos a gente diz, né? Eu creio na comunhão dos santos. Então, a comunhão com os irmãos em Cristo, ela é muito importante, esse apoio, esse relacionamento, né? Eu posso até aproveitar a oportunidade para agradecer para o Salviano. Ele também fez parte nesse processo. Ele foi bênção de Deus, sobretudo na vida da minha filha mais velha, que precisou, né, de ser abençoada com, né, o atendimento dele. Então, nós louvamos a Deus por cada vida que tem sido na nossa vida bênção, tem sido apoio, tem estado ao nosso lado. E graças a Deus a gente tem enfrentado, né? Minha filha deixou 2 crianças, né? Quando ela faleceu, a filha mais velha dela tinha 7 anos e o Lucas tinha 2 anos. Então, até hoje a gente vive a dor de ver o quanto que faz falta a mãe na vida da criança, né? Às vezes a gente ouve, eu estava outro dia conversando com o meu genro, né? E ele me contou algo assim que me partiu o coração, né? Ele disse que o Lucas viu uma pessoa muito parecida com a mãe. E ele correu e abraçou e deitou assim sobre o peito dessa pessoa, porque evidentemente, né, a gente vê o quanto que a criança sente falta. E para nós hoje isso é uma das coisas que dói ainda bastante. A gente vê uma criança que sente falta da mãe, mas graças a Deus que ele pode contar com a família, com a nossa presença, com a presença das tias, com a presença dos irmãos da igreja, né? E Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Esse final de semana mesmo eles estiveram em casa, né? Praticamente todo final de semana, porque meu genro trabalha 12 por 36, né? Então a gente tem de estar apoiando, né? E graças a Deus que a gente pode apoiar, né? Não sou contra meu genro, né, reconstituir a vida, muito pelo contrário, eu vejo que isso faz parte importante desse processo. Sim, sim. Né? Ele casou-se, minha filha faleceu, e dentro desse processo, eu acredito também que é importante que ele volte a constituir família. E eu creio que Deus já está encaminhando, ele começou a namorar uma jovem cristã, uma jovem que realmente as crianças aceitaram muito bem, então a gente está aguardando o direcionamento de Deus. Ainda tem algumas questões, ela é bióloga, trabalha em Campinas, concursada na Unicamp, então tem algumas questões ainda para resolver, de onde vão morar, né? O que vão fazer, né? Tem questões ainda a serem resolvidas, mas graças a Deus, Deus tem cuidado da gente, apesar da dor. Não é que a gente não sente dor, a gente sente dor, a dor ela é muito real, mas a presença de Cristo também na nossa vida também é real, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara, é Ele que nos consola, né? Tem até um texto, não sei, posso? Pô, por favor. Eu gostaria de ler na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. O texto bíblico diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar
outros quando eles passarem por aflições. Maravilha, né? Então, e Paulo, depois nós vamos ver aqui, ele vai falar dos seus próprios sofrimentos. Ele fala aqui, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além de nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças a Deus, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Que maravilha, pastor. Olha, é muito edificante, né? A própria palavra em si me faz lembrar aí muitas coisas e enquanto você dizia, né, da questão do luto, o luto você vai vivenciá-lo, vai amenizar um tempo, depois pode voltar com mais força em algum momento, tem as lembranças. E eu sempre digo para as pessoas, né, a gente não quer que ninguém passe por isso, mas se você estiver passando ou se vier a passar, lembre-se, vai passar, mas você não deve deixar de vivenciá-lo, chorar. Sim. De vez em quando, pastor, até hoje, eu me retiro, pego as fotos da minha filha e vejo e choro, daqui a pouco eu estou sorrindo, né? E no início é difícil, eu me lembro de passar na porta do cemitério e olhar na porta do cemitério e pensar que ela ia abrir e ia sair dali. É uma coisa assim meio louca de se falar, mas isso acontece. Coisas como a criança vê e pensar que é a mãe, isso acontece, é o luto sendo elaborado. Então não negue o luto, não deixe de chorar. Jesus chorou, né? E inclusive por causa de alguém que estava morto e ele ressuscitou. Né? Então é muito importante nós falarmos isso e falarmos que as experiências, sejam elas quais forem, de perdas, no final você deve dizer o seguinte, que você só conhecia de ouvir falar. É verdade. E agora os teus olhos veem, como Jó disse. É isso que nos consola, né? Que bom, pastor, recebê-lo, que bom podemos falar dessas coisas e não existe coincidência. Eu não sei quando virá ao ar esse podcast, mas eu tenho certeza que você que está ouvindo será edificado, porque a palavra não volta vazia. Amém, amém. Esse também é o nosso desejo, o nosso esforço, todo o trabalho que a gente realiza. É no sentido de abençoar, é no sentido de compartilhar da palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que conforta. Eu tenho sentido isso. Eu preciso, todos os dias, da palavra de Deus. Se eu negligencio um dia de ler a palavra de Deus, eu vejo que isso faz uma diferença, porque o coração, do mesmo jeito que nós precisamos de ser alimentados fisicamente, o nosso coração, o nosso espírito precisa ser alimentado da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, Jesus é o pão da vida, ele alimenta nossas almas. Jesus fala conosco pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Quando a palavra de Deus é lida, o Espírito Santo age através da palavra, alimentando o nosso coração e nos fortalecendo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, cada um daqueles que forem estar nos ouvindo. O nosso desejo é que Deus os abençoe ricamente, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Amém? Pastor, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo aqui Amém. no Café com Sal. Amém. E nós esperamos você Amém. toda semana. Amém. E se você tiver alguém para nos indicar, para estar conosco, ou se você gostaria de participar conosco, será um prazer. Grande abraço. Amém. Deus abençoe.